Olá, meus amigos, muito boa noite a todos. Hoje, quinta-feira, nós estamos iniciando pela Sociedade de Estudos Espíritas, Casa de Francisco, mais uma possibilidade de juntos comentarmos o Evangelho à luz da doutrina espírita. Vamos aguardar um pouco aí a participação, a entrada de alguns irmãos, para que a gente possa juntos, nesta noite, unir os nossos corações em prece no Evangelho. Essa água viva que vem trazer para as nossas almas serenidade, vem trazer para as nossas almas um pouco de paz. Nesses dias tão desafiadores, nesses dias tão difíceis para tantas famílias, inclusive para a minha. Então nós rogamos a Jesus o seu amparo, rogamos aos Espíritos amigos que nos ampare, que nos dê coragem, que nos dê força, que nos dê a fé de que tanto necessitamos. Nós que muitas vezes falamos tanto do testemunho, eis o momento, eis a hora de cada um de nós darmos o nosso testemunho diante do Evangelho, diante da vida, diante das dificuldades. Eu só queria se alguém me desse um feedback com relação ao som, se está tudo ok, para que a gente possa continuar aqui o nosso pensamento do Evangelho de hoje. Tudo ok, pessoal, com som? Todos conseguem me escutar? Tá ok? Isabel Cristina, Suzana, Zezé, tudo ok. Então vamos juntos, pessoal. O Evangelho de hoje é o capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, ok? E o item que a gente vai estudar é o item 14. É o item que nos fala do desprendimento dos bens terrenos. Esses bens que nós muitas vezes passamos a vida inteira buscando, trabalhando, labutando, se esforçando para conseguir. Então vamos ver o que os nossos amigos espirituais, através da instrução dos Espíritos, têm a nos dizer acerca desse desprendimento dos bens terrenos. Diz assim o nosso benfeitor espiritual: venho, meus irmãos, venho, meus amigos, trazer-vos o meu óbolo, a fim de vos ajudar a crescer, a avançar, sem medo, desassombradamente, pela senda do aperfeiçoamento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros, nós somos solidários uns aos outros. Somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados será possível a regeneração, um mundo de regeneração. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes obstáculos ao nosso adiantamento moral e espiritual. Apego, amor. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar. Com as aplicardes todas as coisas só voltadas para a matéria. Sede sinceros. Sejamos sinceros nós agora nessa pergunta. Proporciona a riqueza uma felicidade sem mescla? Proporciona? A riqueza traz uma felicidade sem mescla, ou seja, uma felicidade real, pura, permanente, cristalina? É uma pergunta que cada um de nós pode refletir para responder. Quando nós temos os nossos cofres cheios, não há sempre um vazio no coração? Pode acontecer? Pode sim. No fundo desta cesta de flores há sempre oculto um réptil, uma cobra, uma serpente? Compreendo a satisfação bem justa, aliás, que experimenta o homem que, por meio do trabalho honrado e assíduo, ganhou uma fortuna. Não há mal algum nisso. Trabalho assíduo, honrado, dedicado, cresceu no seu negócio, cresceu na sua profissão,
tem uma vida confortável, qual mal que há nisso? Não há mal algum. Mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova. Há um apego que absorve todos os outros sentimentos, se paralisa, amordaça, congela os impulsos do coração, vai uma grande diferença. Tão grande quanto a que separa a prodigalidade exagerada, a sórdida avareza. Nem 8, nem 80. 2 vícios entre os quais colocou Deus a caridade. A caridade que é santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação. A dar sem que o outro que recebe se sinta humilhado, se sinta apequenado. Dá sem ostentação, dá com alegria. Para que o pobre receba justamente sem baixeza, sem se sentir humilhado. Quer a fortuna vos tenha vindo da vossa família, né? Ou seja, vindo de uma herança, quer a tenha conquistado através do trabalho, há uma coisa que nós não podemos esquecer, é que tudo promana de Deus. Tudo vem de Deus. A fortuna que veio herdada, Deus mandou. A fortuna conquistada pelo trabalho também promana de Deus. E tudo retorna para Deus. Nada fica. Pode durar 30, 40, 50, 60 anos. Retorna para Deus. Quem aqui se lembra de alguma grande fortuna de 100 anos atrás? Só os livros de história. De 50 anos atrás, poucas pessoas vão se lembrar que há 50 anos atrás existia em Fortaleza um homem arquimilionário, mas que desencarnou, e essa fortuna hoje ninguém sabe onde está. Por quê? Promana de Deus e volta para Deus. Nada vos pertence na terra, nem o nosso pobre, mais humilde, mais importante, fundamental para a nossa existência carnal, o nosso corpo material. Esse casulo, da qual nós devemos ter muito cuidado com ele, respeitá-lo sempre, para que ele possa cumprir a sua missão enquanto estivermos aqui encarnados. Somos depositários e não proprietários. Não vamos nos iludir. Não somos proprietários de nada. Inclusive, tem até aquela frase: deixo o que tenho, mas levo o que sou. Levaremos sempre, além do grande portal da imortalidade da alma, só levaremos o que somos. Nenhum ser humano na Terra, dos 7 bilhões e meio de habitantes, nenhum levará nada mais, nada menos do que o que é, o que conquistou, o que amealhou de sentimento, o que amealhou de amizade, o que amealhou de fazer o bem, da boa palavra que proferiu. E o contrário também é verdadeiro. E ele empresta sob a condição de que o supérfluo, pelo menos, caiba aos que carecem do necessário. E hoje, nesses dias em que as economias estão bem complicadas, há muitas pessoas carecendo do necessário. E às vezes o necessário, além de um prato de comida, é o necessário do apoio moral, da conversa, da amizade, de um telefonema, de um oi. Um dos vossos amigos vos empresta certa quantia. Por pouco honesto que sejais, nós fazemos questão de restituir escrupulosamente aquilo que nos foi emprestado e ficamos gratos. Pois bem, essa é a posição de todo homem rico. Deus é esse amigo. É o amigo celestial que lhe emprestou a riqueza, não querendo para si mais do que o amor e o reconhecimento do rico. Exige, desde, porém, que seu turno dê aos pobres, que são tanto quanto eles filhos de Deus. Ardente e desvairada cobiça, despertam nos vossos corações os bens que Deus vos confiou. Isso a gente vê todo dia, né? Ardente e desvairada cobiça. Então, certamente é uma pessoa que tem uma vida bastante difícil, né? Bastante desequilibrada emocional, talvez espiritual, conjugal,
né? Já pensastes quando vos deixais apegar imoderadamente a uma riqueza perecível e passageira como vós mesmos, que um dia tereis de prestar contas ao Senhor daquilo que veio dele? Vale a pena essa reflexão. Ouvidais que pela riqueza vos restivestes do caráter sagrado de ministros da caridade na terra, para serdes da aludida riqueza dispensadores inteligentes. Portanto, quando somente em vosso proveito único, egoisticamente, usais do que Deus vos confiou, que sois, senão depositários infiéis, né? Porque se tudo promana de Deus e Ele depositou em mim, depositou em ti essa possibilidade de ter algo a mais, é porque Ele está confiando que esse algo a mais vai ser frutificado. Pode ser dividido com aqueles que precisam. Que resulta desse esquecimento voluntário dos vossos deveres? Que a morte inflexível. A morte é inflexível, né? No momento que ela chega, não tem volta. Chegou o momento. Chegou o momento, é a fatalidade. A morte é a fatalidade do ser, de todos nós. Sejamos católicos, espíritas, protestantes, sejamos orientais, sejamos muçulmanos, israelitas. É a fatalidade do ser humano, é a morte. E ela é inflexível, é inexorável. Rasga o véu sobre que vos ocultáveis e vos força a prestar contas ao amigo celeste. É que nós falamos, nesse momento, sou eu e Deus. Neste momento sublime, somos nós e Deus apenas. Quando eu falo nós, é a nossa consciência, é o espírito imortal prestando conta com Deus. Ao amigo que vos favorecera e que nesse momento enverga diante de vós a toga de um juiz. Mas não essa toga dos juízes do nosso mundo, que muitas vezes nós estamos aí a saber que são togados e macomunados com muitas outras coisas inescrupulosas. Não é isso não. A toga de um juiz digno, correto, que vai conversar com a consciência, que vai ouvir os prós, os contras, que vai analisar toda uma estrutura, toda uma vida, toda uma conduta. Meus irmãos, já se faz 20 horas e 42 minutos. Essa mensagem é do Espírito, é uma mensagem longa. Eu concito aqueles que tiverem oportunidade à noite de ler até o final, do Espírito do Acordar, Constantina, 1863. Mas aquilo que nós já iniciamos e conversamos juntos aqui, essa é a proposta do desprendimento dos bens terrenos. Desprender-se dos bens terrenos não dá valor àquilo que nós conquistamos com o nosso esforço. Não é isso não. No desprender é não fazer com que os bens terrenos, as coisas materiais, fiquem como algemas em nossos corpos, mas muito pior, em nossas mentes. Quantas pessoas que desencarnam dolorosamente algemadas pelos bens materiais e quanto sofrimento tem esses nossos irmãos quando atravessam o grande portal e veem que a materialidade que eles tanto almejam, abraçam, lá não tem valor nenhum. São os bens morais que vão trazer a paz, a tranquilidade. Nesse momento eu peço a vocês, aqueles que estão me ouvindo, que nessa noite eleve o pensamento a todos os nossos irmãos que se encontram em todas as UTIs do Brasil, do mundo, aqui de Fortaleza, da nossa capital. Há muitos irmãos em sofrimento, há muitos irmãos passando por provas acerbas, mas que tudo está no planejamento divino, tudo está no planejamento de Deus, mas que a prece é esse bálsamo que vai chegar a cada um, fortalecendo, amparando, trazendo amor, trazendo carinho, que eles tanto precisam. Esses nossos irmãos que se encontram agora em estados gravíssimos nos hospitais, nas UTIs, o nosso pedido a Jesus, o nosso pedido a toda a equipe de Dr. Bezerra de Menezes, que eu tenho a certeza absoluta que não desampara nenhum, porque dentro das UTIs, todos aqueles nossos irmãos têm seus amores,
seus pais, seus filhos, seus irmãos, suas mães, e eles estão pensando nesses entes queridos que ficaram em casa. E aí a nossa prece entra para trazer para eles e dizer-lhes: meu querido parente, meu querido irmão, tenha paciência, confia em Jesus, confia que tudo vai ser restabelecido. A todos vocês que me escutaram, eu desejo uma noite de muita paz e que Jesus nos abençoe, nos dê coragem, força e fé. Paz e bem a todos.